Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Glória seja dada ao nosso grande e eterno Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a sua vida, seja com a minha vida, seja com a vida de cada servo, de cada ouvinte, de cada alma que se encontra respirando nesse instante e que tem agradecido ao Senhor, aqueles que ainda não assim o fazem por não terem compreendido o como é grande dizer a respeito desse Deus, o como é bom viver em harmonia com esse Deus, aproximar desse Deus a cada dia com todo o coração, de toda a alma e com todo o entendimento. Que o nosso entendimento venha a ser o entendimento de que estamos diante de um Deus que, após ter criado todas as coisas, Ele não coloca o nome em tudo aquilo que Ele criou. E tudo aquilo que Ele criou, e ao nos fazer a sua imagem e a semelhança, Ele dá ao homem a liberdade dele colocar o nome em tudo o que Ele criou, por meio da palavra dele, por meio da palavra do Senhor. Nós, o ser humano, foi feito pela mão humana, pela mão de Deus. Então somos humanos feitos à imagem e semelhança do Deus vivo. E isso é motivo para agradecermos a Deus. É motivos para dizermos a Ele a cada momento, a cada instante, onde quer que estivermos, que a nossa mente, o nosso coração esteja voltado para esse Deus, que com toda certeza está com as suas mãos estendidas e os seus ouvidos atentos ao nosso clamor, ao seu clamor, ao meu, ao seu e ao clamor de todo aquele que assim o fizer. Lembramos do povo de Israel, quando prisioneiros no Egito por 400 anos, eles clamando, o Senhor os atendeu. E assim por diante, há muitas e muitas experiências, há muitos e muitos relatos, e acima de tudo, a verdadeira, a verdade escrita na Bíblia Sagrada. Amados irmãos, eu quero agradecer, tenho agradecido ao Senhor, agradeço neste momento, como assim, de todo o meu coração, e a você, onde me sinto honrado em ter você participando comigo. Nós, seres humanos, dotados de defeitos, feito a vontade, a imagem e semelhança desse Deus. Eu gostaria de estar compartilhando, dizendo para você um título de uma vida livre do legalismo. Uma vida livre do legalismo. O apóstolo Paulo, ele tem muitas orientações. E nós sabemos disso. Foi o maior apóstolo de toda a história. Um homem que era perseguidor e depois passa então a ser perseguido pelo Senhor. Mas nas suas cartas nós encontramos riquezas de detalhes em tudo aquilo que ele mostra depois de uma pessoa, de um ser humano, de uma alma entender de fato quem é o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. É interessante quando nós dizemos isto
abrimos o nosso coração para esse Deus, para recebermos a Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa alma, e passamos a ter então, ou a vivermos então, em uma novidade de vida, a termos uma vida em outro ângulo, ou a ver a vida de um outro patamar, longe de muitas coisas que aprendemos, ou que aprendemos, assim como muitos vivem ou viviam pela lei, até o apóstolo Paulo vir a mencionar esta orientação. O povo estava na sua mente com a lei, seguindo a lei de Deus, seguindo a lei de Deus. Não dizendo que eles não estavam errados, não dizendo, mas havia muitas áreas que deveriam serem observadas, não mudando a lei de Cristo, porque Jesus não veio para revogar a lei e os profetas, ele veio para cumprir a lei, e nós sabemos disso, e ele cumpriu. Então, uma vida livre do legalismo. Olha o que diz a palavra do Senhor na carta de Paulo, escrita aos Colossenses. Ele diz assim: essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua presteza religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Isso era uma vida, oh Pai, oh Senhor, glória a Deus, irmãos, isso me incomoda. E acredito que incomoda você também que está ouvindo. Essas têm sido, de fato, a aparência de sabedoria, com sua presteza, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne, no seu versículo de número 23. No capítulo 2, do 16 ao 23, você pode ter uma melhor compreensão, onde a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo vai dizer: portanto, ninguém vos julgueis pelo comer ou pelo beber, olha só, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com um pretexto de humildade de culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debaixo, inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda. Vou repetir o 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças como se vivesses no mundo? É muito sério, irmãos.
O viver em Cristo, uma vida de legalidade, uma vida. Nós estamos vendo aqui tais como: não toqueis, não proves, não manusseis, as quais coisas todas aparecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Preste bem atenção, vamos juntos prestar atenção, observar com uma lupa as orientações deixadas pelo nosso Senhor, pelo grande apóstolo Paulo, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não de valor algum, senão para a satisfação da carne. Se você está vivendo no mundo, seguindo ordenanças, seguindo uma doutrina feita por homens, uma doutrina onde você é apegado e defende essa doutrina com unhas e dentes, o Senhor deixa aqui claro na palavra dele, mostrando que é uma vida de legalismo. Se você está vivendo no mundo, mais uma vez, olha só, 2,16, bendito seja o nome do Senhor Jesus. 2,16, ninguém vos... meu Pai querido, santo, 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 se, pois, estáis mortos com Cristo, 16 ao 23, é isso mesmo, 20, capítulo 2, versículo 20, se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças como se vivesses no mundo? Se você está ainda debaixo da lei, a lei, ela não é má, porque se não fosse a lei, o apóstolo Paulo também deixa bem claro em Romanos. Eu já passei, eu trouxe essa palavra aqui, onde está assim, Romanos 7,7, ele está dizendo aqui: que diremos, pois? É a lei pecado? A lei não é pecado. Ele chega a dizer a luta contra o pecado. Que diremos? O que nós podemos dizer? Estão errados? Não! Estão na lei? Estão vivendo debaixo da lei? Glória a Deus! Olha o que o apóstolo Paulo diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Pela lei ele conheceu o pecado. Através da lei de Deus, ele conheceu o pecado que deveria ou não fazer. E reconhecendo, ele deixa de fazer aquilo que fazia, seguindo a lei. É muito interessante quando nós observamos a Bíblia, ela nos mínimos detalhes, na orientação do Espírito Santo de Deus. Na orientação do Espírito Santo de Deus, nós vamos entender que somente Jesus, Ele é o Senhor. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomado ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porque sem a lei estava morto o pecado. Amados, um dia, uma vida livre do legalismo. Há muitas pessoas que precisam de sair do legalismo, de estarem ali andando de conformidade com algo que o Senhor Jesus veio para não condenar, como o Espírito Santo já orientou. Eu fico imaginando que o texto em questão,
ele mostra que os colossenses estavam sendo levados a viver de forma legalista. Entretanto, o apóstolo Paulo diz que certas ordenanças já não eram mais obrigatórias. Já não eram mais obrigatórias. Certas ordenanças já não eram mais obrigatórias. Quem estava falando foi aquele que teve um encontro com o Senhor Jesus, que se coloca diante dele dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha só, ele, com aquele encontro, ele se depara com uma verdade. Ali ele passa a receber as orientações e entende de que estava seguindo algo que era lei. Ele estava seguindo a lei pela qual ele estava cego, e assim o fazia, e com dedicação e esmero. E uma coisa que eu vejo, né, assim, nesse momento, que da forma que você age, com dedicação, com amor, ou olhando para os dois lados, com ignorância, mas você tem caráter e você não tem o conhecimento da palavra do Senhor, e você age ali com dedicação, você é fiel naquilo que você faz, embora de forma errada. E conhecendo ao Senhor Jesus, reconhecendo que você é alguém que precisa de um Deus que o cuide, que um Deus que o guarde, reconheça que o Deus que criou todas as coisas é o Deus que se faz presente, esperando apenas uma atitude sua. Naquilo que você fazia errado, no momento em que você reconhece a palavra, você vai fazer o melhor, você vai querer fazer sempre melhor. Sabe por quê? Eu falo com experiência própria. Eu falo com experiência minha, assim, adquirida no decorrer da minha caminhada, da forma que agia. E hoje, por mais que eu queira fazer, e o próprio Senhor Jesus, ele orienta, depois de fazermos tudo aquilo que Ele nos manda fazer, é para nós considerarmos como servos inúteis. É uma coisa, né, que você vê. Então, nesse texto do apóstolo Paulo, nesse texto que está em questão, mostrando que os colossenses estavam sendo levados a viver de forma legalista. Entretanto, o apóstolo Paulo diz que certas ordenanças já não eram mais obrigatórias. É para os dias de hoje. Foi no tempo do apóstolo Paulo. E hoje estamos bem distante. O apóstolo Paulo já não está presente em pessoa, mas usado por Deus, deixou as cartas escritas e temos as suas cartas em mãos. Que possamos colocar em meio aos colossenses, ali, como foi escrita, ali em Colossenses, como se junto com eles estivéssemos, ou nos conscientizamos que em meio a eles vamos colocar assim, que estamos no meio deles, estamos recebendo essa orientação do apóstolo Paulo. Amados, nós vamos
olhando para essa palavra, que não haviam mais a obrigatoriedade, tem palavras que não saem na minha boca. Essas coisas, essas ordenanças já não eram mais obrigatórias, porque eles haviam sido mortos para a lei e agora estavam vivos em Cristo. Foram regenerados, pois pela bondade de Deus, e não eram mais obrigados a seguir esses ritos que muitos ainda estão seguindo. E eles atam fardos pesados. E nós vamos ver na palavra o Senhor Jesus dizendo: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que atam fardos pesados sobre aqueles que estão seguindo, que estão dando ouvidos ao que vocês estão falando para eles, ordenando para eles fazerem. Sendo que, na verdade, vocês não suportam, não carregam. Vocês mesmos não suportam. E você que pensa que guarda toda a lei, está vivendo pela lei. Aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, ele é culpado de todos. Você não vai conseguir guardar toda a lei, seguir toda a lei. A lei nós temos que guardar em nossos corações. Qual é a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a si mesmo. O ponto de Paulo é simples. A verdadeira espiritualidade não consiste apenas em manter regras externas, regras que estão aparentes. Você se veste, coloca as suas vestimentas, está indo, seguindo, mas isso é aparência. As aparências se enganam. Nós sabemos disso. Então o ponto de Paulo, ele coloca de uma forma muito simples, dizendo que a verdadeira espiritualidade não consiste apenas em manter regras externas, mas de ter uma relação interior com Jesus Cristo. O chamado de Deus para nós não é uma vida de manter costumes a fim de lhe oferecer o melhor, mas uma vida de relacionamento com Ele. Isso é o que Ele espera. Isso é o que o Senhor, aliás, esses é o que o Senhor está à procura, que são os verdadeiros adoradores. E quem são eles? É aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amados, eu olhando para dentro de mim e observando, vendo o que está acontecendo, pessoas desorientadas, onde a Bíblia está se cumprindo e cada dia que passa se torna mais difícil você falar na mesma linguagem, falar da mesma forma, porque um fala dessa forma, um está mostrando que serve a Deus desse jeito, é assim que serve a Deus. Outro está dizendo que é assim
outros assim, 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 assim. Mas o que a palavra diz é o que devemos permanecer com ela, com o que a palavra do Senhor está dizendo. Por isso, nesse Colossenses, a carta de Paulo, o apóstolo de Paulo aos Colossenses, assim como foi também a mensagem ontem pelo amado e querido pastor Bruno de Souza Melo, trazendo a mensagem em Colossenses. Você pode conferir a mensagem, foi uma mensagem muito forte, uma orientação para os casais, onde se encontra em Colossenses, no capítulo 3, é o culto de domingo, de ontem à noite, da primeira igreja batista, situada na rua Henrique Dias, número 33, no bairro de Benfica. A cidade? Eu não falei a cidade para você. A cidade é de Juiz de Fora. Mas existe uma igreja batista aí perto de você. Eu não sei de onde você está ouvindo neste momento, mas eu sei que estou falando com alguém que tem vontade de mudar de vida, de ter uma vida diferente, de não estar seguindo orientações, seguindo doutrinas que foram feitas por homens. Não dizendo que você vai ser totalmente livre para fazer o que você quer. E olhando para a palavra, você é livre. Olha só. O Senhor Jesus, em João 8, no versículo 32, vai mostrar que e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade vos libertará. Dizendo, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode fazer o que você quiser, desde que não fira os ensinamentos que está escrito, que está registrado, as orientações deixadas pelo nosso Deus para nós. Precisamos sim buscar a Deus com temor e tremor, ter no coração temor a esse Deus, que é o princípio da sabedoria. Então, o chamado de Deus para nós não é uma vida de manter costumes a fim de oferecer o melhor, mas uma vida de relacionamento com Ele. A nova vida que recebemos, para a qual o Senhor nos chama, é alicerçada na fé e se desenvolve no meio de um relacionamento pessoal com Ele. Quanto mais conhecemos a Deus por meio de Cristo, mais saberemos o que fazer para agradá-lo. Fazer sua vontade será com o objetivo de retribuir o que Ele fez e faz, não para obter algo em troca. Tem pessoas que estão servindo a Cristo e estão dando tudo aquilo que está sendo orientado para receber algo de Deus. Amados, onde encontra isso na palavra de Deus? Mas os lobos, eles se estão vestindo com pele de ovelhas, né? Lobos vestidos em peles de ovelhas, e conseguem atrair, fazer com que você não conheça de verdade a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Meu irmão, não precisamos de algo para ser aceitos.
Não precisamos de algo para ser aceitos. Já o fomos em Cristo. Nós já o fomos em Cristo. Se você ainda não o fez, se você ainda não o recebeu, ou ainda não o reconheceu como Senhor, esta é a oportunidade para você. Não precisamos de algo para ser aceitos. Lembre que nós possamos lembrar sempre disso. Já o fomos com Cristo, em Cristo, pois não fomos nós quem o escolhemos, e Ele quem nos escolheu. E você que está entendendo essa palavra, entenda que não é você que vai escolher Cristo, não. Se essa palavra está falando contigo, você é um escolhido. De repente pode estar até rolando, pode rolar dos seus olhos lágrimas, mas são lágrimas de alegria por saber que esse Deus já o escolheu, independente do que você fez. A palavra tem orientações, tem resposta para todas as perguntas. Deus, o próprio apóstolo Paulo, ele deixa orientações também a esse respeito, dizendo que Deus, ele não leva em conta o tempo da vossa ignorância. Do tempo em que você ignorou, embora até vendo alguém vindo com um folheto para entregar, você já vai saindo, mas não adianta. Se você é escolhido, meu irmão, esse é o momento, no seu particular, onde você está, abra o teu coração e deixe o Senhor Jesus entrar, pois Jesus, Ele é o Senhor. Não precisamos de algo para sermos aceitos, para ser aceitos. Nós já o fomos. É importante frisarmos que não somos aceitos pelo Senhor pelo que nós fazemos. Não há nada que possamos fazer que seja capaz de nos tornar dignos e aceitáveis, diante de Deus. Não há nada que possamos fazer para que nos ame, para que Ele nos ame mais. Não há nada. Ele já nos ama. Ele só quer de nós, só quer de mim e de você. É o que o Senhor espera, que o reconheçamos aquele a quem Ele deu o nome que é sobre todo nome, que no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um dia se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Faça isso agora, meu irmão. Faça isso agora. Pense bem. Olhe o que você está fazendo. As consequências que poderão ser causadas diante da escolha que você está fazendo neste momento. Eu deixo essa devocional dizendo: Ele nos ama e nos salvou. Isto é suficiente. É o suficiente. Que você possa pensar com carinho, que você possa pensar, que você possa olhar para dentro de você. Eu sei que é difícil vermos os defeitos que temos. É difícil e de repente, não tão difíceis. Você tem conhecimento, você sabe que precisa, mas não encontrando forças. Existe alguém pronto para te socorrer, para te orientar,
para convencer a você a fazer isso. E este alguém que pode convencer, e é o único que pode fazer, é o Espírito Santo de Deus. É o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não reconheceram a Jesus. Esqueci do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ele já está condenado. Não tem mais jeito para ele. Mas para você tem. Você está respirando. Você não sabe se vai chegar ao fim desse dia. Ninguém sabe. Mas o Pai, Ele usa o seu amor para nos alcançar. Como está usando agora e dizendo para você: não temos, não insista, não permaneça naquilo que você está fazendo, consciente de que o que você está fazendo é algo que está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Pense nisso e tenha um abençoado dia, uma abençoada semana na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus abençoe grandiosamente a vida de cada servo. E onde estiver um descendente, um servo do Senhor, espalhado pelos 4 cantos desse mundo, servo que reconheceram que tem Jesus na sua vida, que tenha certeza, se hoje for o seu último dia, não tem dúvida nenhuma de que irá viver eternamente. Você tem essa certeza? Se você tem essa certeza, é porque você tem Jesus. Agora, se você diz, ninguém sabe, você está errado. Porque Jesus diz, aquele que crê em mim, ele tem a vida eterna. Quem tem Jesus, quem tem o Filho de Deus, tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho de Deus, ele não tem a vida eterna. Você só poderá ter certeza de que irá viver ou de que viverá eternamente recebendo a Jesus. Caso contrário, sinto muito em te dizer, você que chegou até o fim, eu quero dizer para você, é inferno. Aí você vai ver que entre os que estão com Cristo e aqueles que não estão, existe um abismo muito grande na passagem que nós podemos, na parábola de Lázaro, do rico, o rico e o mendigo, né? Lázaro e o rico e o mendigo. Ambos morreram, tiveram a mesma oportunidade, mas não o fizeram. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, onde quer que você esteja passando, o que você estiver enfrentando, saiba, o Senhor está no controle. Em nome de Jesus. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, que Deus tenha misericórdia da sua vida, que Deus tenha misericórdia de nós, que levante o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Temos algo a fazer, temos compromissos a cumprir, e tudo aquilo que formos fazer, que venhamos a fazer para o nosso Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem na paz de nosso Senhor Jesus. Bom dia.